Seja bem-vindo a esse vídeo, seja bem-vindo ao canal. Esse vídeo eu estou batizando com o nome o checklist da entrevista para agente de aeroporto. Quando o avião vai decolar, o piloto e o copiloto eles seguem à risca um checklist para que eles consigam decolar com segurança. Então, para você que está aqui nesse vídeo nos acompanhando, para você que nos segue aqui no canal, eu montei um checklist para entrevista de agente de aeroporto para que a sua decolagem da entrevista ocorra com toda a segurança. Para você que chegou aqui agora, caiu de paraquedas, não é inscrito ainda no canal, clica aqui embaixo no botão inscrever-se e marca o sininho para todas as vezes você ser avisado quando trouxermos um conteúdo novo por aqui. Vamos embora direto para o vídeo de hoje. Atenção, senhores passageiros com destino à carreira profissional que mais cresce no Brasil. Apertem os cintos em uma boa decolagem profissional. Então vamos embora para o nosso tema de hoje, um checklist para entrevista de agente de aeroporto. Então eu vou passar aqui dicas de itens que você precisa ficar atento para mandar bem na entrevista. O antes e o durante a entrevista, quais são os itens que você precisa de fato ficar atento. A entrevista comportamental, gente, de cada 10 pessoas que passam pela entrevista, 8 ficam reprovadas. Tá? É um momento decisivo e qualquer deslize pode custar a vaga. Então eu vou te passar aqui algumas dicas de coisas que você precisa observar, de coisas que você precisa ficar atento para você não cometer esses deslizes. Então vamos embora. Na noite anterior ao processo, tenha uma boa noite de sono, tá? Então no dia antes da entrevista você precisa dormir bem. Então o legal é que você vá dormir mais cedo, tá? Então trabalhe isso, porque se no outro dia você não tiver uma boa noite de sono, no dia da entrevista isso vai ficar perceptível para o recrutador. Isso pode atrapalhar a tua capacidade de raciocinar. E geralmente quando a gente não dorme bem, que no outro dia a gente está com sono, a gente fica mais lento. Então pode ser que você não consiga responder corretamente as questões. Então o legal é que você vai dormir mais cedo, um dia antes, tenha uma boa noite de sono. Nesse dia anterior não é uma coisa fácil, porque a ansiedade pode, né, se apoderar de você nesse momento. Quem sabe algumas pessoas nem conseguem dormir bem no dia antes da entrevista, mas trabalhe esses aspectos para que você consiga estar bem disposto no dia, estar atento, tá bom? Para não ser surpreendido por alguma pergunta. Segundo, a comida. Não coma alimentos fortes e nem em lugares suspeitos. Tá? Então, um dia antes da entrevista, eu vou comer ali um espetinho na esquina. Não vá, se for um lugar suspeito, se for uma comida que você não está acostumada, que normalmente você não come, tá? Eu vou comer aí uma panelada, eu vou comer uma feijoada um dia antes. Não faça isso também, porque eu já vi casos de candidatos que não conseguiram participar do processo justamente por não terem se alimentado de forma adequada um dia antes, e no dia da entrevista, no momento da entrevista, ele já estava nervoso e daí começou a passar mal e não conseguiu ir até o final da entrevista. Isso lhe custou caro. Então tome cuidado com o que você vai comer no dia antes da entrevista. Não coma alimentos fortes e nem se alimente em locais suspeitos, que você geralmente não se alimenta. Toma cuidado com os remédios também, então evita tomar remédios muito fortes que possam dar algum efeito colateral. Então toma bastante cuidado. Eu vou começar a tomar um remédio. É realmente necessário você começar a tomar um dia antes? É um remédio forte que normalmente você não toma em outras ocasiões, então tome cuidado para não ter um efeito colateral e você não conseguir participar da entrevista. Existem casos, todas as opções que eu estou trazendo aqui, gente, são registros de casos que pessoas que foram participar e de repente tiveram esse tipo de problema. Currículo. Imprima o currículo e é recomendável levar para o selecionador. Então imprima e leve, por mais que não foi solicitado, mas leve por precaução. Tá? E se você não sabe como construir um currículo de forma correta, tá passando um link aqui em cima no outro vídeo onde eu ensino você a construir um currículo ideal para aviação. Tá? Quais são as informações que são importantes, o que tem que ter, o que vai despertar o interesse do recrutador. Então vai lá depois e assiste e faz o teu currículo. 4, roupa. Gente, tome bastante cuidado com a roupa. Um dia antes, já separe a roupa que você vai usar no dia seguinte. Nada de excessos e extravagâncias, tá? Tome bastante cuidado, roupas com decotes,
roupas muito justas ao corpo, tá? Adote o estilo mais formal, mais neutro. Tenta descobrir como é que as pessoas lá na empresa aérea se vestem e tente se vestir da forma que as pessoas, a roupa mais apropriada que você tiver, que tiver mais próximo do estilo do uniforme ali da empresa aérea ou da roupa que geralmente as pessoas utilizam no seu dia a dia, fica mais fácil. Então adote o estilo formal e cores neutras. Separe a roupa do dia com um dia de antecedência, de repente peça até a opinião de amigos, familiares, tá? Para ver se a roupa está legal, está adequada para o processo. Tome bastante cuidado. Com maquiagem, perfume em excesso, tudo pode trazer problema. A rota, gente, investigue o caminho que você precisa fazer para chegar até a empresa. E quanto tempo você vai levar. Por que é importante investigar o caminho? Pode ser um local que você não conhece, pode ser que a primeira vez que você vai até lá, você não sabe quanto tempo leva, então você vai de transporte coletivo normal, tá? Ou você vai de transporte próprio, quanto tempo leva para chegar até o local? Tá? Então tome bastante cuidado, pois você não pode, em hipótese alguma, chegar atrasado. O ideal é que você chegue antes, no mínimo, pelo menos 15 minutos antes. E antes da entrevista, quais são os cuidados aí que a gente precisa ter? Sinta-se seguro e aceite a ideia de que você está sendo analisado, tá? Então, segurança. Demonstre segurança com a sua linguagem não verbal e aceite a ideia de que você vai ser avaliado. Ali é um processo de avaliação, de investigação, todas as perguntas que você vai receber, o recrutador, o analista, está tentando ali investigar e te conhecer, para ver se você tem aderência à vaga ou não que a empresa aérea está oferecendo. Então, chegue pelo menos com 15 minutos de antecedência, jamais chegue atrasado, trabalhe para chegar antes do horário. Se for online, 5 minutos antes ou 10 antes, teste os equipamentos, tá? Já testa tudo antes, um dia antes, cria uma videoconferência, aprenda a usar os principais recursos da ferramenta que foi sugerido pela empresa, para você não ser surpreendido. Teste a velocidade da sua internet. Já vi casos de candidatos que foram eliminados do processo porque deu um problema na internet, ele não conseguiu participar do processo seletivo. Tome todos esses cuidados. Tá? Cenário, o ambiente, avise as pessoas na sua residência, são todas recomendações importantes para esse momento. Checar. Passa no banheiro, dá uma verificada na sua aparência, veja se está legal. Se a entrevista é presencial, cheque a sua aparência para ver se está tudo dentro dos conformes, tá bom? Então faça isso, não deixe de fazer isso. Distribua sorriso e cumprimente aqueles que são gentis e prestativos com você. Então, distribuindo sorriso, mostre que você está aberto, que você está preparado, mostre o que você veio para fazer, tá bom? Então, tudo isso acaba impactando quando você chega num ambiente, né, cumprimentando as pessoas que estão sendo gentis com vocês, as pessoas que estão sendo prestativas. Então, tudo isso vai fazer uma diferença, vai impactar de forma positiva as pessoas que estão tendo contato ali com você nesse momento. Prepare o emocional e o psicológico, tá? Então, tome bastante cuidado, porque tudo começa na nossa mente. Então, é necessário controlar a mente, controlar o psicológico e o emocional para que eles não atrapalhem no teu momento de vender o teu peixe. O momento que você vai vender o seu peixe, que você vai falar das suas habilidades, que você vai falar que você é o profissional ideal para a vaga, que vai responder ali as perguntas, se você estiver emocionalmente abalado ou psicologicamente abalado, você não vai conseguir trazer uma resposta legal, isso vai transparecer na linguagem não verbal. Então, tudo isso pode te atrapalhar. Então, um dia antes, faça exercícios de meditação, tenta não focar tanto na entrevista, tenta evitar atividades que causam ansiedade, se alimenta legal, dorme legal e vai para a entrevista confiante, tá? Confiante no teu potencial para que de fato você consiga mandar bem, porque o lado emocional geralmente afeta as nossas ações. Como você está se sentindo, vai de fato afetar. Então, sinta-se um vencedor, entenda que esse momento é importante, o quanto você precisa chegar lá entusiasmado, para cima e confiante para que de fato o teu resultado seja um bom resultado e você seja aprovado. Para responder as perguntas e não ser analisado durante a entrevista, mantenha o equilíbrio, tá? Mantenha o equilíbrio, essa é uma recomendação também. Durante a entrevista, gente, o meu tempo é tão precioso quanto o seu. Então, podem ser várias pessoas,
Os recrutadores estão ali para conduzir todo o processo, pode ser que eles vão realizar outros processos ainda. Então, durante a entrevista, o seu tempo é precioso, então use com sabedoria. Na hora de falar, não é o que você quer falar, é o que o recrutador precisa ouvir, é o que ele está te perguntando. Se ele te deu uma voz de comando, se te deu uma ordem para fazer, se te deu um roteiro de uma apresentação, siga o que está sendo pedido. Tá? Tome cuidado para não falar demais e gastar todo o tempo que para você é precioso e para ele também. O futuro candidato é escolhido nos 30 segundos após a sua entrada na sala do entrevistador. Então, o futuro candidato é escolhido após 30 segundos. Ele entrou, qual a imagem, qual a percepção que ele está passando para os recrutadores? Fica aí um questionamento para você responder. A primeira impressão é importante, gente. Já tem aquele ditado que diz que a primeira impressão é que fica. Tá? Então, tome cuidado com a expressão facial. Tem uma expressão leve, com sorriso, serena, né, que demonstre carisma. Isso é fundamental. Então, expressão facial leve, com sorriso sereno, com carisma, e isso, de fato, vai impactar as pessoas de forma positiva. Tome cuidado com a linguagem não verbal, que ela de fato está comunicando sempre alguma coisa. Antes de você chegar e falar alguma coisa, a sua linguagem não verbal já falou por você, a sua expressão facial, a maneira que você está se portando já vai demonstrar isso. Com relação ao aperto de mão, não estenda a mão para o recrutador, espere que ele tenha essa atitude. Tá? Aguarde o recrutador estender a mão para você e depois você estende, não tome a atitude no momento. Sentar. Só sente se você for convidado, se não, permaneça em pé até receber o convite. Então, só se sente se você for convidado para sentar, tá? Espere até receber o convite do recrutador. Esses itens são importantes. Você está cansado? Foi para a entrevista cansado, não teve uma noite legal, está vindo direto do trabalho para essa entrevista, né? Não dormiu bem porque ficou ansioso. Cansaço, ansiedade, tranquilo. Beleza, até aí. Mas não sente na cadeira de qualquer jeito. Você está comunicando também. Veja essas três formas ali. Um está abrindo a boca, o outro está com a mão no queixo, o outro está deitado ali à vontade. Então, não cruze os braços. Evite a impressão de insegurança ou defesa. Tá? Então, bastante cuidado com esses detalhes, porque tudo está comunicando, gente. Não sente de qualquer forma e evite cruzar os braços. Os olhos, né? Olhos nos olhos do entrevistador. Isso passa segurança e confiança, tá? Então, olhe nos olhos do recrutador quando você estiver falando, quando ele estiver falando também, olhe nos olhos do recrutador. Use todos os sentidos, não se distraia durante a entrevista. Evite distrações. Celular, jamais, tá, gente? Durante a entrevista, deixa ele desligado. Entrou ali, vai começar o processo, já desliga o aparelho celular. Evite todas as distrações, mantenha todos os sentidos ligados, fique atento, ouvindo com atenção, escuta ativa nesse momento e olhe nos olhos do recrutador. Tá? Isso demonstra segurança e confiança. Evite, gente, gesticular muito com as mãos, evite gírias, gestos, né, de mascar chiclete, evite mascar chiclete, evite gírias, gesticulação em excesso, muitos gestos. A pessoa demonstra ser uma pessoa frívola, uma pessoa que você não pode confiar. Então, tome bastante cuidado com isso. É importante também evitarmos. Mesmo que você ache que a entrevista não tenha sido tão boa, saia da sala da mesma forma que você entrou, de cabeça erguida. Mantenha o sorriso discreto, agradecendo a atenção que lhe foi dispensada. Tá? Embora você ache que não mandou bem na entrevista, mas saia da mesma forma que você entrou. Pode ser que naquele momento você não seja o candidato que será escolhido porque tinha alguém mais preparado do que você, mas isso não quer dizer que você não está preparado, tá? Absorva ali os aprendizados e prepare-se para um próximo momento. E se esse vídeo te ajudou, clica aqui embaixo, dá um like e compartilha com as pessoas que você conhece que precisam de um checklist para a entrevista de agente de aeroporto. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.